Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Olá, amigos da Liberal FM 102.1. Hoje a gente recebe no quadro Olho Vivo, momento aqui com o Gabriel Melo, a grandíssima jornalista que hoje não está, digamos, mais frequentando aí o lado jornalístico, porque também é vereadora do município de Caxias do Sul, a Marisol Santos. Tudo bem, Marisol? Seja bem-vinda. Um abraço para você. Um abraço, Gabriel. Eu que agradeço esse convite, muito legal poder falar um pouquinho da nossa história, da trajetória, né? Tirar as dúvidas, trazer algumas curiosidades aí de tanto tempo, né? É bem isso. Hoje, né, não atuando especificamente num veículo de comunicação, mas jornalista é sempre jornalista. Com certeza. E jornalista, Marisol, sempre foi a sua vocação desde pequenininha ou foi surgindo isso, digamos, amadurecendo aos poucos, essa vontade de ser jornalista? Como é que surgiu a Marisol Santos jornalista? Pois é, sabe que eu não sei exatamente esse momento, assim, né? Essa virada de chave, essa decisão profissional. Eu sempre tive muito ligada às questões de comunicação. Eu participei de CTG quase a vida inteira, desde os 5 anos de idade. Então, eu tinha muito essa facilidade de conversar com as pessoas, e no CTG eu declamava, né? Então, tinha uma questão, assim, um foco muito grande para essa questão da comunicação. E aí, ao longo do tempo, eu fui primeira aprenda, então sempre teve um envolvimento. Mas a minha mãe é professora, minhas 2 irmãs mais velhas fizeram magistério. Na hora dessa escolha, né, que no meu tempo, né, Gabriel, ainda tinha, a gente fazia escolha se faria o magistério normal, né, ou se faria o PPT, o curso de PPT, que era a preparação para o trabalho. E aí eu fiz a opção pelo magistério, acabei seguindo para esse lado. Então, na hora de pensar na faculdade, de tomar essa decisão da faculdade, eu fiquei muito entre jornalismo, que todo mundo dizia que tinha perfil, pela voz, pela forma de comunicar, e também com algumas das áreas mais ligadas à questão da educação, principalmente História e Letras, que foram 2 faculdades que eu cheguei a pensar em fazer, mas aí acabei optando pelo jornalismo, que era um curso recente aqui na UFS, né? Bom, jornalismo fez 30 anos agora, ano passado. Então, é um curso muito recente, era um curso muito recente, mas eu fiz essa opção e acho que fiz bem, acho que foi uma escolha que sempre me fez muito feliz. Com certeza, né? E se tornou uma grande jornalista. E os primeiros passos na profissão, como é que foi os primeiros trabalhos que você fez aí? Porque provavelmente estava na faculdade, né? Depois começou estágios e tudo mais. Mas o primeiro trabalho, qual que foi, Marisol? Eu acho que isso, sabe, Gabriel, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os estudantes, e eu falo muito com eles, eu falo sobre essa questão que tu trouxe, essa palavrinha aí do estágio, eu acho essencial. E quando a gente está inclusive no ensino médio, né? Mas falando no meu caso aí da graduação, logo que eu entrei no jornalismo, eu acho que final do primeiro ano, talvez início do segundo ano, surgiu uma oportunidade dos bolsistas para trabalharem na UX-TV. Né, hoje não é mais esse o formato da UX-TV, enfim, mas ela sempre foi um laboratório muito grande, muito importante para as pessoas aprenderem, para as pessoas participarem, para as pessoas testarem. E aí eu conto, quando estudante, tive essa oportunidade, e eu conto rindo para as pessoas que eu até, não fui eu que busquei muito essa oportunidade, porque naquele momento se abriu uma seleção para bolsistas para a UX-TV, mas sabe que na faculdade, logo que eu entrei, Gabriel, meu sonho não era TV, aliás, eu achava que não tinha nada a ver com TV, a minha grande paixão era o rádio. Então, quando surgiu essa seleção, os colegas diziam, não, tu tem que fazer, tu sai super bem nas disciplinas de TV. E dizia, não, mas eu acho que não é para mim, eu acho que não sei se eu ia me dar bem, se ia ser legal, enfim. E aí, não me enrolei um pouco para me inscrever, não me inscrevi. Aí uma professora me inscreveu. E eu acabei sendo uma das selecionadas para entrar e trabalhei na UX-TV por acho que quase 10 anos, assim, entre UX-TV e rádio da universidade também. Fiquei um tempo na rádio quando a UX assumiu por um período a Rádio 1010 AM. Eu também trabalhava lá com fiquei um bom tempo. E na UX-TV, então, quase 10 anos, né? E a UX, ela nos dava a gente usa essa expressão, a cancha, né? A gente fala assim, porque a gente ficava horas de programação no ar, né?
por ser... Ela começou, claro, como TV fechada, né? E depois ela virou uma TV aberta e tal, mas com as possibilidades que a gente tinha de um tempo, um latifúndio de tempo, a gente tinha tranquilidade. Eu me lembro muito de coberturas de escolha da rainha da festa da uva, por exemplo, em que a gente ficava 5 horas no ar. Haja assunto, né? Haja conversa. E a gente ia batendo papo, conversando, falando. Então, ela dava essa liberdade do improviso, mas também de estar preparado para poder falar dos vários assuntos que surgiriam aí pelo meio, enfim. Então, eu fiquei esse tempo todo de UX, e esse foi o meu primeiro trabalho relativo à comunicação, né? Claro que antes, meu primeiro emprego foi na área de educação, eu fui professora de escola de educação infantil, eu lecionei aqui em escolas públicas em Caxias, fiz 2 concursos, entrei nos 2, acabei me exonerando dos 2, saindo. Trabalhei em escolas particulares também aqui, com educação infantil, mas tudo meio que ao mesmo tempo em que eu ia fazendo a graduação. E aí hoje eu tenho a alegria de dizer, eu sou graduada em jornalismo, mas também fiz depois uma segunda graduação em relações públicas e também acabei me fazendo uma especialização, né? Sou especialista em comunicação jornalística alguns anos depois. Perfeito. Como é que funciona a UX TV na época e rádio para hoje, né? Eu até não tenho muito conhecimento porque eu faço em Passo Fundo, e em Passo Fundo, na UPF, tem a UPF Rádio e a UPF TV. A UX, como é que é o processo hoje? Hoje tem a UX FM, uma rádio super ouvida, muito, muito ouvida aqui pela região, enfim. Mas a UX TV no formato que ela tinha, com programação, né, com algo assim mais estruturado, ela não existe mais, ela acabou sendo extinta quando houve principalmente essa grande transformação da mídia, né, para a questão do analógico para o digital, e aí se precisou repor muita coisa em recursos mesmo, de equipamentos e tal, e aí a Universidade de Caxias do Sul acabou abrindo mão da UXTV. Hoje tem algumas possibilidades, o Xplay, algumas questões de streaming, mas não tem mais a UXTV como era naquele tempo. E era sensacional por isso, né? Porque era laboratório, a gente tinha programas mesmo, exibidos ao longo do dia, em vários horários, né? Quando eu entrei na UXTV, ainda não, né? Porque quando eu entrei, a gente tinha... Eu me lembro que a gente fazia, assim, algumas... Imagina, estudante ainda, a gente fazia algumas reportagens pelo campus, inicialmente só, e aí era uma reportagem que a gente saía para produzir, mas sem tempo, sem data para entrar, sem um tempo de duração, né? Não tinha um deadline, eu preciso entregar ela até amanhã, porque ela vai entrar depois de amanhã, não. Como ela estivesse pronta, entrava na grade, como em qualquer momento, enfim. E aí nós tivemos um grande marco, né, na questão da UX-TV, que foi durante uma festa da uva, acredito que 98, agora um pouquinho de dúvida aqui, mas acho que sim, que aí se definiu, bom, nós queremos fazer a UX-TV estar muito ligada à festa da uva. Nos disse o nosso coordenador, eu acho que deve ter sido 96, porque tinha recém-entrado, acho que 98. E aí ele disse, vamos fazer, enfim, e aí, a partir de agora, vai ser assim. Durante a festa da uva, a gente vai ter um jornal, um telejornal diário, à noite, e aí os bolsistas vão para lá e vão fazer matérias e tal, e vai ter sempre entrada ao vivo para chamar o show da noite, que alguns a gente vai conseguir transmitir, vai ter um programa de entrevistas e tal. E aí eu me lembro do susto quando disseram, não, e aí o nosso coordenador, na lembrança de Paulo Renato Marques Cancian, que é um dos grandes nomes do jornalismo aqui do nosso estado, principalmente para nós aqui da região, ele disse, não, e eu quero que a Marisol faça as transmissões ao vivo. Todos os dias todas as noites ela vai entrar ao vivo. Ao vivo? Assim, para a TV eu não sei fazer isso. E ele disse, não, mas tu tem perfil, tu tem jeito, eu tenho certeza que tu vai te dar bem. Então foi uma loucura, foi primeira participação ao vivo, foi chamando lá, encerrando, acabou, né? Encerrou agora o show aqui no palco, papapá, e passa lá para o entrevistador, que era o jornalista Evandro Fontana, que hoje mora na Itália, que vai entrevistar as pessoas no estúdio, não sei o que, tudo lá nos pavilhões. Foi sensacional, assim. E eu me lembro muito que eu acabei o vivo, e aí nós tínhamos técnicos, claro, a TV estava começando dessa forma, com estrutura de ao vivo também, tinha um caminhão que era super moderno para a época, assim, muito melhor do que as TVs comerciais. E aí os meninos eram técnicos que vinham de Santa Catarina. Quando eu acabei o vivo, um deles me disse,
Parabéns, Marisol, foi ótimo, foi tudo bem. Meio tranquilo. Eu disse, que bom, porque foi a primeira vez. Ficou apavorada, a primeira vez, por que tu não nos falou nada? A gente não sabia. Mas deu certo, né? Então, tá tudo bem. E a partir disso, acho que eu peguei o gosto muito do ao vivo. Eu gosto mais de fazer, sempre gostei na profissão, é o frio na barriga, fazer o que não tem muito. A gente se prepara, mas nunca tem muita certeza de como vai ser. Sempre foi o jeito que eu mais gostei. E aí eu saí da UX TV em 2007. Logo em seguida, eu fui convidada para fazer. Eu dava aula nessa época, lecionava também numa escola aqui municipal. E aí eu fui convidada para fazer um freela, né? Um período curtinho, freelancer, na RBS TV. E, eu já tinha tido um convite para ir para a RBS, mas era para sucursal em Bento, anos antes, e eu trabalhava na rádio da UX, e aí não tive essa intenção, não tive a vontade, não aceitei a conversa. E aí, em 2008, me chamaram para esse freela. Uma pessoa, uma repórter, na verdade era apresentadora até, ela vai fazer as férias de um repórter em São Paulo, na Globo e tal, e eu preciso de alguém aqui. E aí nós pensamos em ti e tal, o que que tu acha? E aí eu tinha um turno livre, eu dava aula só à tarde. E aí fiz um freela de um mês na RBS. E isso em julho de 2008, em outubro de 2008 aí me chamaram para voltar como efetiva. E aí eu precisei largar o magistério e assumir só o jornalismo nesse período. Marisol, os alunos mesmos do jornalismo que faz a UX Rádio ou, digamos, alunos de outras disciplinas também podem trabalhar, digamos assim, na UX Rádio? Como é que funciona? Hoje tem profissionais na UFSM e tem também a programação que é feita pelos estudantes, assim, fui há poucos dias lá, tá, inclusive conversar com eles. Então tem programação também que aí são os estudantes da comunicação em geral, né? Eles têm as agências experimentais, enfim. Não conheço muito todo o sistema, assim, para dizer com todos os detalhes, né? Mas de tudo que a gente viu, assim, a gente acompanha, a UFSM agora estava de aniversário, a gente viu que está um estúdio novo, então a gente esteve por lá, mas tem profissionais que trabalham, mas também sempre, né, obviamente, até como uma universidade comunitária, tem uma participação muito grande, muito forte dos estudantes. Perfeito. Você citou a questão de aprender muito na disciplina de televisões, né, na faculdade, mas não ser, digamos, o ramo que você gostaria, né? Isso eu ouço muito da professora, não sei se a senhora conhece, a Nádia Hartmann, que é professora Sim, em Passo Fundo. A prof. Nádia fala muito pra gente isso, que ela é apaixonada por televisões, né? Então ela diz muito pra gente isso, que focar muito na área da TV ali, que a gente não, que a gente vai aproveitar bastante futuramente. Você citou também a questão do Jornal do Almoço, mas antes de falar do Jornal do Almoço, eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura da UX, né? Porque muitos ouvintes e pretendem fazer jornalismo gostariam de saber um pouquinho da estrutura da UX. Eu não posso falar muito porque eu faço em Passo Fundo, mas você que fez em Caxias pode ter mais informações em relação à faculdade de jornalismo na UX. claro, né, Gabriel, que mudou muito do meu tempo para cá, né? Eu estou contando para vocês de algo que eu tenho quase os 30 anos de jornalismo aí, disse, né? Do curso eu tenho quase isso tudo, assim. Já sou formada há 20 anos, né? Então, mas a gente sabe que é uma estrutura grande e importante, né? Com muitos laboratórios, assim, sempre teve muita qualidade. É que comparar com o meu tempo é meio difícil, né? Outro dia que eu estava falando com os estudantes ali no programa, com a turma do Comunicaverso, no Multiverso, eu disse para eles, gente, no meu tempo eu tinha máquina de escrever, tinha alguns laboratórios de informática, mas não era para todas as disciplinas, né? Tinha a Laudinha, aquela feita de papel jornal ainda, né? Carinha, dava disfarçada, mas né? Já faz tempo isso. Então a gente tinha, sempre teve uma estrutura, mas a UFS também acompanhou muito isso. Então tem uma estrutura importante de equipamentos, de profissionais, né? Hoje se mantém dessa forma e foi se atualizando ao longo do tempo também. Eu acho que é um curso bem forte o de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tenho muito orgulho de ter feito os cursos de comunicação aqui, porque eu sempre achei muito qualificados, né? Não tem muitos professores mais que são os lá do meu tempo, mas as pessoas aqui tem um alto índice assim de professores com mestrado, com doutorado, né?
com pessoas também com muita experiência profissional, que a gente sabe que para estudante, para universitário é muito importante ter alguém que também, não só de ensino-pesquisa, mas também de prática e de mercado, é algo que é essencial, eu acho que tenha essa mescla, né, para a gente poder também entender. E aí eu acho que sim, acho que é um curso bem importante também. Eu não posso falar da UPF, não conheço muito. Conheço meu ex-colega Matheus Codigueiro, né, que eu sei que tem uma relação aí como professor e tal, e faz fundo, mas não conheço muito a estrutura, mas posso dizer que aqui também tem uma excelente estrutura. E aquilo que a gente estava falando sobre escolhas, né, Gabriel, uma coisa que eu falo sempre, repito muito para estudantes, assim, pede alguma dica, a gente que está na universidade, está cursando jornalismo, está cursando PP, RP, enfim, e para a questão do jornalismo eu sempre falo, né, mas eu acho que serve para quase todas as áreas, que enquanto a gente está cursando a faculdade, a gente tem que se permitir estar atento a tudo e tentar absorver o máximo de tudo. Porque quando eu falo, eu sempre fui uma apaixonada por rádio e ainda sou, eu adoro rádio. E gosto muito do rádio justamente, Gabriel, porque ele não te dá outra chance. Hoje sim, vamos lá, que hoje o rádio é assim, hoje o rádio é TV junto, né? A gente aparece também e tal. Mas eu gosto ainda daquela raiz de rádio em que a gente não tinha nenhum outro elemento para convencer as pessoas, para conquistar as pessoas, que não fosse a nossa voz. Né? Uma boa informação, mas a voz, a qualidade da forma como tu fala, como tu conta. Então, isso sempre foi meio, senti um mistério, uma coisa para mim assim que sempre me encantou, né? Da gente ouvir, da gente imaginar quem é, como é, porque, enfim, todas essas coisas sempre me encantaram no rádio. Mas aí durante a faculdade eu tive, pelo menos no início, né, até entrar na TV, eu tive muito esse foco. Então, as disciplinas de rádio eram as minhas top, assim. Tinha nota máxima sempre. Impresso, apesar de eu adorar escrever, nunca fui muito fã da revista, do jornal, enfim, né? E para a TV tinha, no meu tempo, hoje isso já passou bastante, mas no meu tempo tinha uma coisa assim, meio, quase um preconceito, assim, de que a TV era muito, e eu também devia ter isso naquele tempo, que a TV era muito frufru, que a TV era mais, sei lá, para quem queria aparecer, né? Não era uma coisa tão densa, tão importante, talvez, tão séria, sei lá. Acho que a gente tinha essas expressões lá no meu tempo, lá no início. A gente não achava assim tão... Achava meio superficial, talvez, meio frufru, acho que é isso. Acho que eu até usei essa expressão lá atrás já. E aí eu não tinha muito essa coisa da TV, porque eu dizia, não, tem que estar tudo muito arrumadinho, tem bebidinho, pensa para quem é dessa praia, não é meu jeito. E aí, quando a gente, né, quando surgiu essa oportunidade, não que eu não fizesse bem as disciplinas, claro, fazia, mas não com o mesmo gosto. E aí, sempre que eu posso falar com os estudantes, eu digo isso. Aproveita tudo. É a tua hora. É hora de errar, é hora de acertar, de errar de novo, de tentar de novo, de fazer. É a hora. Então, te dedica a tudo, porque a gente não sabe. Quando a gente sair da faculdade, chegar no mercado, exatamente o que o mercado vai precisar. E, de repente, o que vai estar ali na porta é uma baita oportunidade para algo que tu teve todas as chances de aprender, de exercitar, de fazer, e tu deixou passar porque tu achou que não era a tua praia, né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas, assim, que eu sou um exemplo nesse caso, e sei que não sou a única, né? Acho que há muitos, de que o foco, assim, ainda deu tempo, porque, claro, foi durante a faculdade essa questão da TV, né? Mas que a gente precisa estar mais aberto para isso, assim, para outras possibilidades, não só aquilo que a gente acha que é o que a gente gosta, a gente acha que é aquilo para o qual a gente nasceu, e muitas vezes vão surgir outras várias coisas. Quando eu entrei, Gabriel, na RBS, e eu me lembro ali quando foi oficializado mesmo, né? Não era mais um freela, era assim efetiva. O que a coordenadora na época, Juliana Bolson, me disse era: Marisol, a gente gosta muito de ti como repórter. A gente entende que tu é perfeita como repórter de rua. Conta a história, a tua voz, sabe, o teu texto é para repórter. Mas nesse momento eu preciso da tua ajuda para apresentar o Jornal do Almoço.
porque a pessoa que saiu, eu estou sem as minhas duas apresentadoras, as duas saíram, então o Rafael ficou no lugar de uma, eu estou tendo que apresentar, ela disse, eu não gosto, não tem a ver comigo, não dá tempo, é muita coisa, e aí eu queria que tu apresentasse, tu que já tem mais experiência pela UFS, um susto muito grande, porque eram coisas muito diferentes. A gente estava falando de uma TV universitária, que tinha sua importância, principalmente como aprendizado e conhecimento, mas que não é o canhão que é a RBS, o Jornal do Almoço aqui para a Serra, sendo assistido por 1 milhão de pessoas, né? Foi um susto, assim. E muito mais pensar que o Jornal do Almoço, como assim? Não tem nada a ver. Porque hoje, o Jornal do Almoço, ele é leve, mas ele tem muita notícia, assim, né? Eu acho que é prioritariamente notícia, boas e ruins, né? Porque é o que acontece no mundo. Mas ele não... Ele é uma revista, praticamente, mas o foco é notícia. Naquele tempo não era só. Naquele meu tempo lá de trás, então em 2008, quando eu entrei, ele era muito mais variedades, assim. Ele tinha notícias, obviamente, mas ele também abria espaço, sei lá, para um desfile de moda. A gente fazia matérias sobre as tendências do verão. A gente fazia matérias sobre receitas para não sei quando, fazer um bolo de não sei o quê, receita para entrar no clima, né, para festa junina, sei lá. Hoje já é muito mais difícil que isso aconteça dentro do Jornal do Almoço. Então, eu tinha a sensação de que ele era nada a ver comigo. Eu era muito tensa, assim, muito dura, muito firme, muito séria, e que não combinaria com ele, e que eu ia entrar, ok, para quebrar esse galho, e ficaria um tempo ali, o necessário até eles prepararem a outra pessoa que eles queriam que viesse, e voltaria para a rua, que era o que eu sempre, né, onde eu sempre me imaginei, onde eles mesmos diziam que me viam com mais clareza, assim, me enxergavam mais. E no fim, eu entrei, nunca mais saí. Entrei na TV em outubro de 2008, fiz acho que uns 3 pilotos, assim, né? Os programas teste antes de entrar, para entender câmera e funcionamento, e aí comecei a fazer e apresentei por anos o Jornal do Almoço, eu e o Rafael Rocha, depois por algum tempo eu e a Mariana Panis, depois ficou uma pessoa só, e aí acabou ficando só eu, e aí assim foi, só saí quando eu pedi demissão mesmo em janeiro de 2019. Muito bem. Bom, seja o jornalismo na UFS ou em Passo Fundo, o ouvinte que estiver em casa escutando e deseja fazer jornalismo, não interessa as universidades, o que importa é, de fato, o jornalismo. Você já falou várias coisas aí em relação ao Jornal do Almoço, Marisol, a maneira como começou e tudo mais, mas ele mudou muito, né? Desde quando você começou para hoje, você já citou essas mudanças. Mas as mudanças, digamos, mais profundas em relação à tecnologia. Porque no seu tempo, quando você iniciou, era uma maneira. Quando você saiu, era outra, né? Inclusive, eu perguntei também para a Cristina Ranzolin em relação a Porto Alegre, e ela também falou um pouquinho sobre isso. Eu gostaria da tua opinião do jornalismo e do Jornal do Almoço antigo, digamos assim, para o de hoje. Eu acho que teve, tecnologicamente, nossa, a gente passou por muito. Se eu passei, imagina a Cris, né, que tem muito mais tempo e muito mais experiência também. Mas sim, a gente usava, né, lá no início, as nossas fitas, a nossa beta, fita grande, que a gente... era horrível, a gente fazia tão bonitinho a matéria, quando a gente chegava lá, quando eu olhava, estava cheia de drop, a gente falava, né, dropout, deu dropout. Estava cheia de riscos nela, né? Ficava uma porcaria. A única passagem, para quem está nos assistindo e que não é da nossa área, né? O único boletim ou a passagem, aquele momento que o repórter aparece, fala, é aqui na Câmara de Vereadores em Caxias do Sul, a gente está, não sei o quê. Era a única que tinha ficado bem legal, não tinha como usar, que estava cheio de amassado naquela fita. Era uma fita que a gente reaproveitava, voltava, ia, não sei o quê. Aí em Caxias, por exemplo, que a gente tinha, é a maior praça do interior, mas ainda assim é no interior, a gente chegava com a fita, cada um editava numa fita, aí um switch, né, aquele que colocava o programa no ar, ele pegava uma outra fita grande, colocava todas as matérias, já era ruim a qualidade, ele ainda passava dessa fita para outra fita para colocar no ar, e aí se tivesse que trocar a ordem da matéria no ar, essa aqui, vamos puxar outra primeiro, já espera que tem que voltar, rebobinar e passar de novo.
Então era uma loucura, assim, né? Era uma qualidade muito ruim até chegar à casa das pessoas, né? E aquilo foi mudando. A gente passou dessa para uma fita mini DV, para pequenininha, para não sei o que, para de repente a gente estar com todas as matérias podendo usar no momento em que a gente quiser, na ordem que a gente quiser, que é um toque do touch numa tela, que elas vão entrando, e eu não preciso entregar fisicamente para o editor na correria para ele colocar no ar. Ela vai sair aqui da minha área de edição e vai estar lá, e com todas as outras possibilidades que foram surgindo ao longo desse tempo, né? Muita coisa mudou até profissionalmente, né? Hoje eu não estou mais na TV, mas a gente sabe que em muitos casos o repórter trabalha sozinho, né? Ele é o motorista, ele é o cinegrafista, ele é o produtor, né? Então tem mudanças que são positivas, que vêm, né? Para agregar, tem outras coisas que são do jogo, como a gente diz, né? Que infelizmente houve um enxugamento para muitas dessas empresas de comunicação, e aí a pessoa acabou virando faz um pouquinho de tudo, né? A gente vê muito isso, os colegas que faziam rádio, fazendo TV no rádio, que é o que a gente faz aqui agora, né? Falando e aparecendo e tudo mais, mas fazendo isso, mas fora isso também, já aproveitando e fazendo uma passagem, uma ao vivo para a TV, e ao mesmo tempo já pode mandar esse texto, que vai sair uma notinha no jornal. Então, é muito complexo. Mas, assim, eu sempre falo que a gente precisa se adaptar, né? Porque tem coisas que a gente pode fazer algumas cobranças, principalmente pensando na saúde mental mesmo dos profissionais, né? Nessa sobrecarga de trabalho, a gente precisa pensar, a gente tem falado cada vez mais nessas síndromes, um burnout da vida, por exemplo, né, de um esgotamento, de um estresse, isso não deixaria, né, de acontecer conosco, assim, com os profissionais da comunicação, mas a gente também precisa ir se adaptando, né, precisa tentando, porque o mundo vai mudar, né, como a gente fala, as profissões que eram aquelas, assim, que existiam e que estão se perdendo e que não vão mais existir. Não adianta muito a gente chorar só por isso, porque é a modernização, isso vai acontecer, e assim como algumas vão deixar de existir, outras vão surgir. Então, eu quero falar, o jornalista nunca vai deixar de existir, mas o que eu quero dizer é que algumas questões de mudanças, principalmente de tecnologia, mas também da questão até de pessoal mesmo, elas vão acontecer, e quem conseguir se adaptar a isso vai ter mais chance de mercado, né? Então, é o que eu falo também quando eu falo sobre essas questões lá do tempo da faculdade de escolhas. Naquela época era muito claro uma escolha. Eu gosto de rádio porque eu não gosto de aparecer. Esquece. Hoje, se tu fizer rádio, tu vai aparecer. Ah, eu vou fazer isso porque eu não gosto de... Não é assim que vai acontecer, porque a gente vai fazer, com certeza, mesmo tendo escolhido um veículo e trabalhado no veículo, tu vai fazer um pouquinho de tudo, né? Então, acho que também a gente tem que estar preparado para isso, assim, para ir entendendo e dentro dos limites, né, daquilo que é coerente e correto, a gente precisa se adaptar, vai precisar se adaptar. Marisol, você ia muito bem nas disciplinas de TV, mas digamos, a sua vocação era rádio. Você chegou a trabalhar no rádio também, ou só na televisão? E uma segunda pergunta, como é que foi a sua saída da RBS? Como é que foi a sua análise de passagem na RBS? Quando você entrou, quando você saiu? E também a questão da saída foi em relação à candidatura daí, em relação a ser vereadora? Vamos lá, tem várias coisas importantes aí. Sim, rádio eu trabalhei, tive a oportunidade lá na UFS de trabalhar na Rádio Universidade, na 1010 AM, mas lá até o meu trabalho era muito mais na produção de programas, que também dá uma experiência importante para a gente, assim, né, de estar atrás. Produção também, para quem está nos ouvindo e não está tão acostumado, né, a gente marcava, bom, quem vai ser entrevistado, vamos começar o programa inteiro de amanhã, então quem vai ser entrevistado, dar umas sugestões de perguntas já para o apresentador, né, brifar um pouquinho ele sobre isso, pensar nos temas, muda tudo, o tema da manhã já deu uma coisa nova que a gente tem que mexer, enfim, o produtor vai fazendo isso, controlando, quando está no ar, controlando o tempo, puxando para algum outro gancho, alguma coisa importante e tal. Fui muito mais na produção e como repórter, então fazia matérias, e essas matérias entravam nos noticiosos nessa época da Rádio Universidade. Depois, na TV, quando eu fui para a RBS, eu fiquei, né, uns 11 anos,
E alguns desses anos, a gente teve a Gaúcha Serra, né? O início da Gaúcha Serra em Caxias. E aí eu trabalhei na Rádio Gaúcha por um tempo. A rádio fez aniversário de um ano. Não me pergunta exatamente que ano era esse. Mas quando ela fez um ano, eu me lembro que o nosso coordenador, o Márcio Serafini, disse: a gente precisa pensar. Daniel Escola coordenava também, né, em Porto Alegre, foi meu colega de faculdade, orador da minha turma, aliás, meu amigo. Eles disseram: a gente precisa pensar num presente para os ouvintes da Gaúcha Serra, o que a gente podia fazer. E aí criaram a possibilidade de ter um bloco, uma parte, eram 2 ou 3 até, acho que 2 blocos, dentro do Chamada Geral, da segunda edição, que era no fim da tarde, locais, né, local. E aí, bom, como é que nós vamos fazer? Mas quem vai apresentar? Quem chuta e tal? Como é? A Marisol. E aí eu entrei, eu saía, né? Porque sempre chegava na TV antes das 6 da manhã, 5h30 ali para Bom Dia, fazia Bom Dia, 2 horas, 2 e pouquinho estava em casa, estava indo para casa. E aí no fim da tarde eu voltava, porque os repórteres deixavam ele praticamente pronto, né? O Chamada Geral Segunda Edição, e eu voltava para apresentar. Foi sensacional, foi um período que era muito legal e que eu tive a possibilidade de voltar para essa que é uma das paixões, que é o rádio. Foi super importante para mim, assim, porque ele é diferente, ele é uma outra linguagem, ele exige uma outra forma da gente conversar, contar as histórias, tem um outro ritmo, né, um outro timing, assim, que é muito diferente da TV. E hoje também das redes, ele é diferente e a gente precisa entender essa linguagem também. Então foi muito bom para mim. Eu tenho meu coração no rádio e esse período de Gaúcha Serra foi muito legal, mesmo. E sobre essa mudança, Gabriel, sabe que essa é uma das coisas que as pessoas mais questionam, né? Ah, mas e aí, de jornalista virou política? Como assim? Por quê? E não foi uma relação assim tão automática. O que aconteceu? Eu tinha 11 anos de RBS e muito felizes, porque eu fazia muitas coisas que eu gosto muito, né? A gente está falando dessa questão da rádio. Tinha na TVA a apresentação, que eu no início tinha esse torci o nariz para essa história de Jornal do Almoço, mas de repente eu me apaixonei por ele de um jeito que ele ficou meu, e eu realmente ficava feliz de permanecer nele, porque eu me encontrei efetivamente nele durante esse tempo todo. E eu ainda era repórter, né? Eu, quando tinha reportagens especiais, coberturas especiais, eu também fazia, né? Como repórter de rede, porque eu era repórter da RBS, mas Globo na Serra. Então, quando eu fiz uma reportagem aqui para Bom Dia Brasil, para o Jornal Hoje, para o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, Fantástico, eu era repórter da Serra. E a gente via muito, em muitos momentos, tinha alguma coisa que tinha acontecido aqui, e aí acabava vindo. A gente fazia todo o material, todas as entrevistas, deixava o texto meio ok, mas aí vinha um repórter de Porto Alegre e gravava, né? Ou aqui, ou até em Porto Alegre, uma matéria que era toda aqui, a gente ficava meio chateado com isso, e a gente brigava, eu digo empresa mesmo, né? Brigava para que tivesse, assim, um repórter aqui, e aí eu acabei sendo essa repórter de rede, então todas as reportagens especiais, principalmente para o Jornal Nacional. O JN tem um cuidado um pouco maior, não sei hoje muito como está funcionando, né? Já faz um tempinho que eu estou fora, mas o Jornal Nacional sempre teve um cuidado um pouco mais especial, assim, para ter repórteres nas regiões, sabe? Vai entrar uma matéria que é lá da Serra, de Gramados, de Canelas, Nova Petrópolis, de Caxias, Farroupilha, Bento, sei lá. É fulana ou fulana. Quando entrava uma matéria de Santa Catarina, eu lembro do meu tempo, a gente já sabia, ou era o Von Dorf, ou era a Kyria Moira, porque eram os repórteres identificados com o Jornal Nacional, né? Nessa época a gente tinha, no Rio Grande do Sul, era Rosane Marchetti, por exemplo, Jonas Campos, ou logo depois, sei lá, Carla Fachin, teve um tempo Patrícia Cavalheiro, enfim. Mas tinha muito claro quem ia entrar. E aí a gente brigava para ter, né, esse repórter assim na Serra. Não eu brigava a emissora. E aí eu fui, um dia me disseram que eu tinha sido aprovada para ser repórter, para fazer a Serra para o JN, eu não sabia nem que eu estava
concorrendo à vaga aí, né? Que não era uma vaga, né? Não tinha nenhum plus, nenhum benefício nesse sentido financeiro, mas o nosso coordenador do núcleo tinha levado o material e tinha dito, olha, eu quero que vocês aprovem, quero que vocês avaliem para ser nossa repórter. Então, sempre que tinham matérias aqui da região, eu fechava as matérias para o Jornal Nacional. Então, fazia tudo o que eu amava. Né? Eu estava na apresentação, eu tinha essa questão da reportagem, eu estava na rua, que é a parte boa de ouvir as pessoas, de estar mais pertinho delas, de conversar, de contar essas histórias. As boas é sempre melhor, né? Mas as ruins também a gente tem que contar do melhor jeito, assim, mais sério e responsável para as pessoas. Então, eu estava muito feliz nesse sentido. Mas, por outro lado, Gabriel, eu sou uma pessoa muito 100%. Tem gente que vai estar ouvindo e vai nos vendo também vai se identificar. Quando eu começo a achar que eu não estou assim mais dando tudo que eu podia naquele momento para aquela situação, eu meio cansando, achando que está na hora de buscar alguma coisa em que eu sinta frio na barriga, que eu me desafie, né? E eu comecei a achar que estava nesse momento. As pessoas não viam isso, me diziam que não viam, mas eu sentia em algum. E pensava, meu Deus, outra pessoa precisa entrar no Jornal do Almoço, tem que oxigenar um pouco. Eu acho que de repente eu estou, né? Uhum. Enfim, já estava com essa ideia, pensando no que eu poderia fazer de diferente e tal. E aí o que aconteceu foi que, no final de 2018, um vereador aqui de Caxias se elegeu deputado estadual, e eu o conhecia, tinha uma relação não próxima, assim, mas eu conhecia, respeitava, admirava como político. E aí ele me chamou um dia e me disse, olha, Marisol, assim, eu fui eleito, estou indo para a Assembleia e eu queria ter uma equipe de comunicação, porque eu nunca tive. Aqui na Câmara de Vereadores em Caxias, a gente tem a possibilidade de ter 2 assessores, né? E E aí é difícil realmente fazer escolhas. Eu tenho um assessor jornalista, mas é porque eu acredito na importância de ter, né? Uhum. Profissionalmente, eu acho, inclusive, que eu tenho essa quase obrigação mesmo, né? De compreender a importância de reconhecer que nós Inclusive, Marisol, como é que é o nome da assessora para mim dar os créditos? Aquilo que foi a que me recebeu? a Milena é advogada e o Ah, Samuel é o jornalista. Tu acabou falando com a entendi. Milena, eu acho, né? Certo. A Milena e o Samuel, então, muito obrigado aí por atender o convite e por permitir que a Marisol desse essa entrevista para nós, então. São os queridos. Então, mas são opções, né? Tu pode convidar um amigo teu, pode convidar um líder comunitário, pode convidar Uhum. alguém, sei lá, que tu confie, que tenha uma relação política, que vai concorrer a vereador, sei lá. Eu fiz essas escolhas, né? E escolhi um jornalista, inclusive, para tá aqui comigo nesse período. E aí ele me disse, eu nunca tive, porque eu só tinha acesso a esses 2 assessores e tal, e eu queria muito ter um jornalista, porque eu acho que falta um pouco para mim nesse sentido, de relação com a imprensa, de fazer esse contato, de me ajudar na questão dos textos, né, dos discursos e tal. E ele me disse, eu pensei em ti, porque para mim tu é uma referência, para Uhum. tu não sairia da RBS, né? E aí eu disse para ele, olha, tô com os 2 pés assim na porta, já esperando uma oportunidade que me desafie. E não tem nada mais desafiador do que eu sair de apresentadora de TV, de repórter de TV por tanto tempo para trabalhar numa assessoria de imprensa. E mais, para trabalhar numa assessoria de imprensa num ambiente político, uma Assembleia Uhum. Legislativa, para Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre. Nunca pensei nisso. É isso que eu quero fazer, vamos embora, vou contigo. E aí, essa foi a alteração. Eu deixei de ser jornalista de TV para ser uma assessora de imprensa na Assembleia Legislativa. Isso para mim, né, Gabriel? Eu fiz essa leitura claríssima na minha cabeça. As pessoas não fizeram. A comunidade não que tenha achado ruim, né? No geral, não. As pessoas ficaram tristes com a saída, por óbvio, né? 11 anos, não são 2 dias, tinha uma relação. Mas as pessoas achavam que tinha outra coisa aí. Não, a Marisol saiu da TV para a política. O deputado vai concorrer a prefeito, ela vai ser vice-prefeita, ela vai concorrer a vereadora e eu, com o meu coração muito aberto, com toda a tranquilidade, eu dizia para as pessoas, gente, nem pensar. Não deve vocês tirar uma bobagem dessa. Eu, na política, nunca. Porque eu nunca sonhei, ela nunca me passou pela cabeça essa ideia.
Nunca, absolutamente nunca. Olhando no olho para dizer isso, nunca. E por um ano, pelo menos, assim, 2019 inteiro, trabalhando com o deputado, as pessoas diziam, e tu não vai, vereadora? Eu dizia, nem pensar. Não, 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 não. Só incomodação. Eu dizia, só incomodação. E aí, mas isso foi sendo plantado, assim. O próprio deputado me dizia, poxa, Mari, mas olha só, a gente está vendo o teu envolvimento com as coisas, de repente tu é a jornalista, tu é assessora de imprensa, mas quando a gente vê, tu já fez o release, tu já conversou com fulano, já entrou no jornal, mas ao mesmo tempo tu já está preparando um ofício, marcando uma reunião, preparando material para apresentar numa reunião, a gente está brigando pelas demandas. Eu acho que tu devia. Eu disse, não, vou. Não, mas pense quantas pessoas tu pode ajudar, de que outro jeito tu pode qualificar, porque mulheres na política a gente precisa tanto, porque não. Eu dizia, não, não vou, não vou. Até que veio um momento que eu não sei qual foi, mas eu acho que tem muito a ver com a gente chegar num lugar assim, né? Começar a perceber que precisa de gente com vontade de fazer. E eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas: a maioria dos políticos lá na Assembleia, aqui na Câmara, no geral, são boas pessoas. A gente tem uma visão ruim, mas é desses poucos que são ruins e muito ruins. Mas tem muita gente boa, só que a gente não pode deixar, porque a Uhum. política é um lugar, gente, que não tem vazio, não tem vácuo, não tem cadeira vazia. Eu posso dizer, não quero votar em ninguém, não vou escolher ninguém, porque eu não acredito. Ok. Só que a cadeira não vai ficar vazia. Tenha consciência disso, que alguém vai ocupar. Então a gente precisa, sim, pensar em pessoas em que a gente confie. Não que pense igualzinho a gente, mas que não vai ter, mas sempre, né? Ninguém vai pensar igualzinho a gente sempre, nem a gente, porque a gente também tem maturidade e vai mudando a nossa forma de pensar ao longo do tempo, não do que são princípios, mas em outras situações sim. Mas a gente precisa pensar e também precisa, esse é um convite sempre que eu tenho que fazer, porque eu acho que é uma missão e uma obrigação, a gente também tem que, muitas vezes, se colocar à disposição. E aí foi isso que, em algum momento, caiu a ficha de pensar, poxa vida, espera aí, eu estou vendo isso, aquilo que me desagrada. Eu tenho uma oportunidade de mudar. Eu tenho uma oportunidade de estar lá e tentar fazer diferente. Por que é que eu vou ficar acomodada e não me oferecer? Até porque ninguém está nesses cargos porque quer. Está nesses cargos porque alguém elegeu. E aí, eu disse, bom, eu vou me colocar à disposição. Se as pessoas acharem que ok, vamos embora. Se não acharem, tenho o meu trabalho e tenho a minha vida, a minha trajetória e vamos embora, né? E aí fiz isso e fui eleita, né, uma das vereadoras mais votadas em Caxias, do meu partido, a vereadora mulher mais votada em todo o estado. Então, acho que deu certo, assim. E a gente tem trabalhado bastante para que essa confiança que as pessoas depositam na gente, assim como eu fazia no tempo de Jornal do Almoço, a confiança que as pessoas depositavam, não porque elas tenham me escolhido, mas no dia a dia, assim, depositando confiança naquilo que eu dizia, nas informações que eu trazia, eu tentava fazer sempre melhor para elas, por elas. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ou que tu faz aí, ou que qualquer pessoa faz na empresa que trabalha pensando nos seus clientes, né? Eu acho que é isso. Então, não foi uma questão automática de sair do jornalismo para, Uhum. né, sair da RBS para a política, não foi de forma alguma. E também não é uma crítica a quem se projeta assim, entendeu? Que vá pensando nisso. Mas eu acho de verdade que a maior parte, inclusive de colegas, que fizeram essa opção pela política, foi muito parecido com o que foi comigo, assim. Não é porque sempre sonharam em ser políticos e acharam que a TV, ou que o rádio, ou que qualquer coisa seria uma possibilidade de aparecer Uhum. e chegar lá. Não é isso. Eu acho que é o contrário, porque eu vejo muitas características que são parecidas. Vamos pensar, Gabriel, assim, ó, tô na TV, tô na redação, me liga o fulano lá de uma comunidade, de um bairro e me apresenta um problema. Diz, olha, a gente já tentou, a gente já falou com a prefeitura, a gente já fez abaixo-assinado, a gente já protocolou, não sei o que, não resolve tal coisa. Aqui é um problema de saúde. Assim, o que a gente faz? A gente vai até lá, a gente dá a mão para esse morador, né? Dá a mão e diz, não posso resolver.
não é a TV que vai resolver. Mas eu estou aqui com vocês, vamos ver o que dá para a gente fazer. Ouve todas as pessoas, faz uma matéria bem completa, vai na prefeitura, tenta entender o que está acontecendo, vai cobrando, né, de vez em quando, esse retorno mais efetivo. Qual é o papel do vereador, do deputado? Que não é o executivo, não é quem executa, é quem legisla, né? Quem encaminha, quem indica, quem fiscaliza. É muito parecido. Eu também faço isso. Às vezes a pessoa vem e diz, bah, não sei mais o que fazer, a gente está pedindo, não está conseguindo, não sei o quê, é uma reivindicação de 30 anos, o que, que a gente pode fazer? Eu faço a mesma coisa, dou a mão com agora, estou com vocês nessa briga, vamos junto, vamos ver o que dá para a gente fazer? Vamos lá na prefeitura, vamos conversar, ou vamos lá no governo do estado, ou vamos sei lá eu aonde. A gente vai junto e faz essa busca pela solução e acompanha. Então, acho que tem coisas que são muito parecidas, apesar de ter coisas que são muito diferentes. Tem algumas coisas que são parecidas, então nisso eu acho que acabou sendo um encontro, né? E quem está na TV, em algum momento, ou em qualquer veículo de comunicação, eu acho que fica com essa sensação em algum momento de, puxa, será que eu não podia fazer um pouco mais, né? Porque aqui eu não tenho essa relação direta. Se eu tivesse lá, será que não seria? Então, acho que acaba. Quem é líder, quem gosta de se envolver, quem está sempre à frente, vai estar, né? E a política é uma forma importante da gente alcançar, né, as soluções, de alcançar a construção de uma sociedade melhor, é uma forma importante. Então, acho que é isso, assim, acho que era quase uma missão mesmo, que eu nunca imaginei, mas que encaro com toda a responsabilidade que traz isso tudo. Muito bom. Marisol, para a gente concluir, você tinha alguma ambição maior em relação ao Jornal do Almoço, por exemplo, apresentar o Jornal do Almoço em Porto Alegre, ou um dia, talvez, trabalhar em São Paulo, na imprensa de São Paulo, na Globo mesmo, no Rio de Janeiro? E como vereadora hoje, você tem alguma ambição maior, uma deputada, uma prefeita, enfim, nesse sentido aí? Olha só, né? Eu tenho assim uma questão que eu acho que eu sempre digo para as pessoas que é bem legal fazer planos, assim, né? Que é importante a gente se ver lá na frente, mas eu tenho uma certa dificuldade de enxergar, assim, de ficar planejando, não sei, né? Coisas para trabalhar em terapia, né? Acho que é. É mais fácil olhar para trás e ver o que era. Mas na questão da TV, Gabriel, é muito claro para mim, assim. Eu, por exemplo, quando trabalhava na UFS TV, quando eu fazia faculdade, eu nunca tive essa visão romantizada. E não estou criticando, gente, cada um tem o seu jeitinho. Mas eu nunca tive essa coisa de, meu Deus, eu gostaria muito de trabalhar na RBS, porque ela é isso, porque ela é esse canhão, porque ela tem essa... Nunca, nunca. Então, era uma construção, aconteceu e foi sensacional. Mas não era um plano, eu não tinha Uhum. previsto isso. Quando eu estava na RBS, eu tive oportunidades, né? Logo que eu entrei, acho que no segundo ano, de ir para Porto Alegre como repórter em Porto Alegre. Não achei naquele momento né, em que a gente discutiu possibilidades que fosse algo que valesse a pena, inclusive financeiramente, de outros compromissos de família aqui, não achei que valesse a pena. Nunca, em nenhum momento, eu me ofereci para nenhuma vaga. E isso acontece muito a todo tempo Uhum. dentro da Globo, né? E com vários colegas que vinham para cá e que convidavam, não, tu tem que mandar teu material, me dê aqui que eu vou levar teu material. Nunca fiz porque eu nunca tive a intenção de sair. A minha vontade e o meu sentimento é de que eu deveria estar aqui para daqui mostrar a região para o Brasil. Mas não saí. Tenho vários colegas que foram, acho lindo, construíram seus caminhos, mas eu não me via nesse caminho. Eu tinha a sensação realmente de que eu devia afirmar aqui a minha raiz, porque eu tinha mais coisas para fazer aqui ainda. Só não sabia bem o que. Hoje talvez eu saiba já um pouco mais, né? Já tenho uma ideia, mas eu acho que era isso. E politicamente também é muito difícil, né? Porque a gente não tem muito como traçar assim ao longe, porque a gente tem aqui um político muito conhecido, foi nosso prefeito aqui, o Mansueto Serafini, e ele sempre diz, mas, né, porque acho que até não é dele, mas ele sempre fala isso, que política é como nuvem. Ele sempre fala isso, porque a gente olha, ela está aqui, quando tu olhar, ela foi para lá. E né, as coisas vão mudando muito rápido, então a gente perde um pouco
Não, eu quero ser isso, eu sonho em ser. Eu nem sonhava em estar aqui. Então, hoje eu sonho em continuar contribuindo para as pessoas, sabe? Acho que sim, acho que existe uma possibilidade mais à frente, né? De uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara dos Deputados. Pode ser o Executivo em algum momento, né? Existem conversas também nesse sentido, pode ser. Mas hoje é muito difícil prever, assim. O que eu sei é que enquanto as pessoas quiserem que eu trabalhe por elas e para elas, eu estou à disposição. Mesmo sabendo que não é fácil. A gente passa por situações não tão agradáveis, né? Nem tudo assim é tão leve. É um ambiente duro, né? E é um ambiente, Gabriel, diferente do jornalismo, principalmente porque, vamos lá, na TV, a minha busca incessante diária era por ser o mais imparcial possível, Uhum. né? Não era dizer o que eu penso sobre isso, eu não era comentarista, eu era apresentadora, né? Então eu tinha que te dizer, olha, isso aqui, né? O Gabriel está dizendo que é azul, o Marisol está dizendo que é vermelho, deixa as pessoas falarem, depois as pessoas aí de casa, né, que tirem a sua conclusão. Então, essa coisa de opinar, isso não existia, não era comentarista. Então, trabalhei por 20 anos, assim, quase, falando e tendo esse perfil, né, essa postura. E aí, quando tu chega aqui, como vereadora, que é o meu caso, é exatamente o contrário, né? Tu tem que ter posicionamento sempre. Nenhum voto, né? Um projeto qualquer para ser votado, tu não pode dizer, olha, eu acho que não sei ainda, acho que vou dar uma. Não dá, né? Não Uhum. tem esse voto não sei, tu tem que votar sim ou não. E para quem gosta de informação e de comunicação como eu, também sabe o quanto é importante que a gente justifique, que a gente argumente, que a gente saiba por que está votando de um jeito ou de outro e que a gente explique para as pessoas. Então, é uma mudança radical que teve que ser trabalhada lá no início, né? No início a vontade era dizer, tá, eu nem quero entrar nisso aí, não tem como não entrar. A gente está em todas, precisa se manifestar em todas, e tem a missão, justamente, que eu acho que é uma missão de jornalista nesses lugares, assim, que é de, é, até de prof junto também, que é o de ter essa didática de explicar para as pessoas as coisas que muitas vezes não chegam ao entendimento da comunidade, da sociedade de maneira geral, mas não precisa dizer, ah, que saco, poxa, em Caxias de novo estão fazendo, sei lá, discutindo impeachment, não tem coisa mais importante para discutir, impeachment de vereador, né, cassação de vereador, Uhum. é que não tem como a gente não fazer. Se é uma questão de lei, é um regimento, se entrar um pedido, a gente tem que avaliar. Não tem como, né? Então, essas coisas, sabe, de tudo explicar, não, mas olha, aqui poderia ir até desse jeito, a gente pode fazer isso. Ah, mas por que o vereador não constrói um hospital veterinário? O vereador não constrói, o vereador não tem dinheiro, não tem orçamento. Quem tem orçamento é o executivo, que executa, a gente não executa, a gente legisla. Então, todas essas orientações, eu acho que fazem parte, né, do nosso dia a dia e que acho que é uma missão que eu também tenho, né, de estar aqui e poder tentar ir orientando, explicando, deixando cada vez mais claro isso para as pessoas. Muito bem, então, essa foi a Marisol Santos aqui no Olho Vivo Momento com o Melo na Liberal FM. Marisol, parabéns pelo teu trabalho, parabéns aí pela tua carreira e muito obrigado por conceder essa entrevista aqui para nós. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que oportunidades da gente falar sobre trajetória, sobre história, sempre são importantes, porque em algum momento elas tocam alguém e podem dar ser algum exemplo, ser algum tipo de inspiração, para o bem ou para o mal, mas podem inspirar as pessoas, assim, e eu estou muito à disposição, minha rede social é super aberta sempre, chama lá, vamos conversar, sabe? Vamos trocar uma ideia. Ah, eu queria entender mais disso, fiquei com dúvida em relação àquilo. No Instagram é Marisol_Santos, é uma barbadinha, acompanha, ajuda, né? Vamos pensar junto, a gente tem que entender, né, que nesse mundão que a gente está, nós estamos todos juntos, né? Se a Uhum. gente fizer uma coisa que não é legal, não vai ser legal para nós, não vai ser legal para ninguém, né? Para a humanidade. Então, vamos pensar juntos todo mundo e eu estou sempre à disposição. Adoro poder conversar sobre coisas que têm o meu coração, né? Como jornalismo, a comunicação.
e agora também essa questão da política que envolve efetivamente as pessoas. Muito bem, então, você que acompanhou sempre a Marisol apresentando o Jornal do Almoço, você então vai bater as saudades vendo essa entrevista aqui na Liberal FM. Marisol, muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.